Irmãos, capaz do Senhor? Vamos abrir nossas Bíblias em primeira carta de Paulo, escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. Está aqui no telão também, se vamos acompanhar. Vamos ler. Verso 1. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para que fosse queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho o enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Senhor, esse no céu, te dou graça mais uma vez, estar aqui diante do teu povo, na tua casa, para mais uma vez pregar a tua palavra. Peço que a tua graça e misericórdia esteja sobre nossas vidas, possa ministrar a tua palavra nesta noite, que venha falar aos nossos corações com o teu povo, que possamos aprender mais uma palavra que vem de ti, Senhor, para nos admoestar, para nos educar, para entendermos nossa posição diante de ti, Senhor. Fala com o teu povo, com a tua igreja, e tudo seja feito para a glória e para a honra do teu santo nome. É isso que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar. Irmãos, apóstolo Paulo, escrevendo essa primeira carta à igreja que está em Corinto, a intenção dele, quando Paulo escreve essa carta, para essa comunidade que era a igreja de Corinto, uma igreja que tinha um alicerce, uma igreja que estava crescendo, tanto em número como estava desenvolvendo o evangelho, desenvolvendo a vida cristã, mas havia problemas como há em todo ajuntamento de pessoas, igrejas, sempre há questões para resolver. E Paulo, como um apóstolo, como pastor, que serviu nessa igreja, escreve essa carta para admoestar o povo. E a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja que era profundamente interessada nos dons espirituais. Vemos que no verso 12, que é um verso antes, Paulo faz uma lista de dons espirituais, de línguas, de profecias, faz diversos tipos de dons espirituais que o cristão, que o servo de Deus pode estar diante de ti para ele poder usar como ferramenta para o desenvolvimento do evangelho. Os irmãos de Corinto, eles criam que a manifestação desses dons
era a verdadeira evidência da espiritualidade. A igreja de Coríntios estava colocando os dons espirituais acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa, estava evidenciando a espiritualidade, evidenciando os dons espirituais. No entanto, o apóstolo Paulo, ao escrever o capítulo 13 aos Coríntios, ele procura corrigir essa visão e redirecionar o foco da igreja. Essa era a intenção do apóstolo Paulo. E ele mostra que existe algo ainda mais importante e essencial no exercício dos dons. Por mais extraordinários que os dons possam ser, existia um caminho mais excelente. E essa é a intenção de Paulo. E Paulo afirma, no finalzinho do verso 12, é o que ele fala, capítulo 12, verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele finaliza assim: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele está dizendo que há um caminho, irmãos, superior até mesmo ao de uma igreja repleta de dons espirituais e uma igreja em plena operação, em pleno desenvolvimento. Paulo fala que há um caminho ainda superior ao que eles estavam pensando. Então, Paulo, ele sente a necessidade de enfatizar isso. Por quê, irmãos? Apesar dos dons espirituais, a igreja de Corinto enfrentava muitos problemas. Era uma igreja dividida, com sérios conflitos internos. Havia casos de imoralidade, disputa entre irmãos, inclusive, irmãos, levando questões judiciais aos tribunais das cidades. Eles não tinham a capacidade de resolver seus próprios problemas. Eles estavam levando para ímpios resolver os problemas entre briga, entre contenda entre os irmãos. Então, moral e espiritualmente, aquela igreja estava em crise, tanto moral como espiritual. E, curiosamente, apesar de todos esses problemas relacionais e éticos que havia em Coríntios, o Paulo não faz críticas à doutrina da igreja. Paulo não aponta um erro de doutrinário, um erro que estava acontecendo. A teologia de Coríntios estava sólida. O problema não estava no que eles criam, mas em como eles viviam. O problema central da igreja de Coríntios era a relação entre os irmãos. Eram marcadas muitas vezes por rivalidades, falta de perdão e principalmente ausência de amor. E Paulo, tendo ciência disso, começa a exortar a igreja de Coríntios no verso 13. Paulo então escreve esse capítulo, irmão, tão conhecido e profundo. E ele diz: vou mostrar a vocês o que realmente importa, o caminho do amor. E esse era, irmãos, principalmente o que faltava entre os coríntios: amor entre os irmãos e o amor verdadeiro de Deus. Neste capítulo 13, Paulo nos apresenta, então, 3 fundamentais sobre a superioridade do amor, especialmente em contraste com os dons espirituais. Ele prova no verso 13 que o amor ele é superior aos dons espirituais. E eu dividi aqui, irmãos, em 3 partes. A primeira divisão, só o amor no fio que conta, que é do verso 1 ao verso 3. Na segunda parte, o amor sempre triunfa, que é do verso 4 até o verso 7. E no último, só o amor permanece, que é do verso 8 até o verso 13. Então, irmãos, vamos refletir juntos sobre o que Paulo nos ensina nesse caminho mais excelente. Primeira parte, só o amor no fim é o que conta. Coríntios capítulo 13, verso 1. Paulo inicia esse trecho com uma estrutura repetitiva e enfática. Assim que Paulo inicia o verso 1, utilizando expressões como ainda que eu fale, ainda que eu tenha, ainda que eu distribua, que revela uma construção conhecida como hipérbole. Ele não está afirmando, irmãos, que tais experiências são reais ou comuns, ou era comum acontecer o que ele fala aqui, mas está exagerando intencionalmente para destacar um ponto central: nenhuma dessas coisas tem valor sem o amor. Primeira parte então, verso 1 aqui, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Aqui Paulo, irmãos, fala das línguas humanas
e até das línguas celestiais, a língua dos anjos, para tentar dar um exagero, fazer uma coisa, vamos dizer assim, quase absurda de acontecer. Isso não significa que alguém realmente fale todas essas línguas, que um ser humano possa falar todas as línguas que tem hoje. Muito menos falar a língua dos anjos. Então, Paulo faz intencionalmente para poder chocar aqueles irmãos. Ele está dizendo, mesmo que fosse possível algo tão extraordinário, sem amor, isso nada teria valor. Por que ele fala isso com aquele irmão, aquela igreja, aquele povo? Porque eles eram muito ligados à profecia, à língua estranha, a profetizar, a falar. Existia aquela disputa entre eles, aquela briga, aquela contenda. E eles usavam os dons espirituais que Deus deu a eles, que eram dons legítimos, mas eles estavam usando de maneira errada. Então Paulo começa a exortar. Ainda que vocês falem a língua dos homens, de todos os homens, ou até a língua dos anjos, mas se vocês não têm amor, isso nada vale, isso não vale de nada. Isso é apenas barulho, som vazio, ruído, sem propósito, não tem fundamentação alguma. Paulo inicia assim. A segunda parte, ele fala, ainda que eu tenha o dom, o verso 2, o dom de profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Paulo falando, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E na Bíblia eu nunca li um texto que alguém tenha tamanha fé que orou que o monte saiu do lugar para o outro. Nunca vi esse relato. Então você vê que Paulo, mais uma vez, está exagerando, está criando um exagero tamanho para mostrar para aquele povo que eles são nada, são pequenos. A soberba deles é maior do que eles, né? Mais uma vez, Paulo apresenta situações extremas. Imagine um profeta, irmãos, que conhece todos os mistérios de Deus. Um homem nessa terra que conhece todos os mistérios de Deus. Tem pleno conhecimento da verdade, tanto espiritual e uma fé capaz de mover montanhas. Imagina um homem desse, quase um super-homem aqui na terra, fazer milagres, fazer maravilhas. Ainda assim, esse homem, sem amor, esse homem não é nada. Isto mostra que, diante de Deus, o valor de nossas ações e dons espirituais está diretamente ligado à motivação do amor. Repare, irmãos, que muitos dos homens, os grandes homens que tem no nosso meio hoje em dia, que levam multidões para estádios, para televisão, que gera milhares de pessoas, normalmente esses homens têm problemas, tanto espirituais como egos, são grandes em si mesmos, porque é tamanho o dom que ele tem nele, vamos entender que é Deus que deu aquele dom, que eles sobrepõem sobre o amor, sobre a caridade, sobre ter um olhar que Deus teria. O coração do homem é uma terra que ninguém anda, só Deus conhece o coração do homem. Então, Paulo está tratando com o povo de Coríntios, a igreja de Coríntios, o tamanho das soberbas daquele povo, devido aos dons que tinha naquela igreja. No verso 3, Paulo fala, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Aqui Paulo menciona atos de extrema generosidade e até martírio. Mesmo que alguém doe tudo que tenha, que possua, ou sacrifique a sua própria vida, esses atos podem ser vazios se não forem motivados por amor verdadeiro. A gente não vê, irmão, quantos homens na Índia que sacrificam o seu próprio corpo e rolam em cima do fogo. Tem homem que eu vi casos como que ficou mais de 25 anos com o braço erguido, tentando mostrar um martírio, sacrificando o seu próprio corpo. Você vê os monges que fogem para as montanhas e sacrificam o seu próprio corpo para tentar ter fiel, fugir do pecado. Sacrifica o seu próprio corpo, mas se tiver a intenção errada, um homem desse morrer com a intenção errada, não vale de nada. Olha Estevão morre apedrejado, pregando a palavra de Deus com boa intenção, ele morre, ele sim vira um mártir ali, né? Porque ele morreu fazendo a coisa certa, a intenção dele era de pregar o evangelho, ele não tinha intenção nenhuma de se vangloriar. Então, quando ele morreu, ele foi glorificado, ele foi para Deus, foi para o Pai. E não era essa a intenção da igreja de Coríntios. Irmãos, em resumo, o que Paulo está dizendo é que, no final das contas, o que realmente importa é o amor. Você pode ser um grande pregador, irmão. Podemos ser um grande pregador, falar em línguas, profetizar, ter uma fé notável, ser generoso, ter uma boa doutrina, ser um cristão ativo. Mas, se essas coisas não forem motivadas por amor genuíno a Deus
e ao próximo, ela não tem valor eterno, vão ser perenes, vão perecer juntamente conosco aqui nessa terra. Igual nosso corpo vai perecer, nossas intenções contam muito diante de Deus. Aquilo que nós fazemos na igreja, aquilo que nós fazemos entre irmãos, nós temos que estar conectado com a eternidade, porque entendemos que isso aqui é passageiro. Às vezes podemos deixar nosso coração se elevar e querer nos amostrar entre um ou outro, para poder, entre nós, ser grande. Né? Isso acontecia muito em Coríntios, tinha aquela disputa entre irmãos, um pregava melhor, o outro profetizava, só entre eles, só que para Deus aquilo não era nada. Deus estava vendo a intenção do coração daqueles irmãos. E esse era o problema da igreja de Corinto. Eles estavam buscando intensamente os dons espirituais, o que, irmãos, não era errado em si. O problema não era buscar. Paulo afirma no verso 12 que eles deveriam buscar, que era lícito eles buscar os dons. Paulo fala que ele tinha vários dons, mas eles estavam negligenciando o essencial, o amor cristão nos relacionamentos e a vida com Deus. É o mesmo que pode, irmãos, acontecer conosco. Quando priorizarmos certas práticas, programas ou dons, esquecemos que, segundo Paulo, é o caminho mais excelente. Não podemos nunca nos esquecer do amor entre nós, entre os irmãos, de zelar, de olhar com um olhar mais carinhoso com o irmão, saber a sua necessidade, saber o que ele está passando, saber o que cada um está passando. É isso que é o principal cerne da igreja. Os dons são legítimos, com certeza, Deus deixou para isso mesmo, mas o principal é o amor. O principal é essa comunhão entre a gente, essa comunhão entre o povo de Deus. É isso que vai levar isso para é isso que é eterno. Continuando, irmãos. A segunda parte, do verso 4 até o verso 7, o amor sempre triunfa. Nesse trecho, irmãos, o apóstolo Paulo descreve o amor de uma forma muito especial. Paulo, ele personifica o amor, ou seja, fala dele como se fosse uma pessoa. Paulo trata o amor como se fosse uma pessoa. Isso é o que chamamos de figura de linguagem, mais precisamente uma personificação. Ele faz isso para deixar absolutamente claro que tipo de amor está descrevendo. Não é um sentimento superficial ou passageiro, mas um amor prático, ativo, visível no dia a dia. E é importante, irmãos, destacarmos que, diferente do que muitos pensam hoje, amor na Bíblia não é simplesmente um sentimento agradável, não é ser agradável, ou uma boa disposição para com alguém. O amor bíblico é atitude, é ação. E Paulo demonstra isso listando o que o amor é, o que o amor não é, o que ele não faz e o que ele faz. Ele destaca isso nesses 3 versos, do 4 ao verso 7. Primeiro, o que é o amor? Primeira parte agora. Paulo começa com 2 qualidades essenciais do amor. Primeira qualidade, o amor é paciente e é bondoso. Está aqui no verso 4. A partir do verso 4. Essas são atitudes concretas. Ser paciente, irmão, significa suportar com longanimidade as falhas dos outros. Não se irritar com facilidade. E ser bondoso é agir com gentileza e misericórdia, mesmo com quem não merece. Isso é verdadeiro amor. Você ser agradável aos seus filhos, à sua esposa, é fácil. Agora você ter amor, ter paciência, ter longanimidade com aquele que não merece aos nossos olhos, isso é amor verdadeiro de Deus. Isso é o amor que vem de Deus. Porque imagine se Deus nos tratasse, irmãos, da forma que merecíamos, se Ele olhasse do céu e olhasse para nós, meros pecadores, e não tratasse com longanimidade, com um amor paciente, bondoso, o que seríamos de nós? Então, esse é o amor verdadeiro. Nada disso tem a ver com sentimentos passageiros, mas com decisões firmes de agir com graça e generosidade. O amor verdadeiro, irmãos, ele não está preocupado se você vai colher fruto daquele não. Você faz porque isso parte de você, é o seu coração. Se você vai ser retribuído ou não, é outra questão. O amor de Deus, o amor verdadeiro, é assim que vem de Deus. Porque Ele não trata a pessoa assim, eu vou ser bom com essa pessoa porque aqui eu tenho X chance de alguma coisa aqui. Não, Ele trata todos por igual. Ele trata parte dele essa generosidade. Segunda parte, o que o amor não faz. Em seguida, Paulo descreve o que o amor não faz e o que ele não é. O amor, Paulo falando agora, né? O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se orgulha,
não se porta com inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal e não se alegra com a justiça. Veja, irmãos, que todas essas ações e posturas, veja que todas essas são ações e posturas práticas. Então, o amor verdadeiro, ele não sente inveja do sucesso do outro, mas ele se alegra com ele. Ele não se vangloria, ou seja, não vive querendo mostrar que é melhor que ninguém. E não se soberbece, não é arrogante ou é difícil de lidar. Não age de forma inconveniente, imprópria ou sem sabedoria. Ele não busca os próprios interesses, mas pensa no bem do próximo. Não se irrita com facilidade. Não é ranzinza, mal-humorado ou impaciente. O amor não faz isso. O amor não guarda rancor. Ele não alimenta mágoas e nem planeja vinganças. Ele não se alegra com a injustiça, ou seja, não se satisfaz quando o erro prevalece, mesmo que isso beneficie a si mesmo. Mesmo que ele vai ser beneficiado com aquela injustiça, ele não se alegra com isso. Esse é o verdadeiro amor. O amor que Paulo apresenta é um amor que vence o mal com o bem, que não se deixa dominar por reações carnais e que não compactua com erros apenas para manter aparências ou evitar conflitos. O amor que Paulo apresenta à igreja de Coríntios não é um amor para evitar conflitos, assim, não vou mexer com isso, vai dar muito problema, não resolve o problema. Ele vai o certo pelo certo mesmo, tem que ser o certo. Porque essa é a base do amor, é verdade, é um coração puro, é um coração que está disposto a ajudar, é um amor comprometido com a verdade. E no verso 7, ele fala o que o amor faz. Então, Paulo, ele conclui esse bloco com o lado positivo das ações do amor. Paulo falando, mas se regozija com a verdade, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aqui, irmãos, está o triunfo do amor. Ele se alegra com a verdade. Ele permanece firme mesmo nas situações difíceis. Essa série de tudo expressa uma confiança perseverante. Paulo usa a palavra tudo. Tudo sofre, suporta ofensas, suporta dores, dificuldades, sem desistir. Tudo crê, continua acreditando no bem e nas promessas de Deus. Tudo espera, aguarda com paciência a ação divina. E tudo suporta, mantém-se firme mesmo quando tudo parece desmoronar. O que Paulo nos mostra é que o amor não falha diante das provações da vida. Ele não depende das circunstâncias, das emoções ou das atitudes dos outros. O amor verdadeiro é uma escolha diária, prática e poderosa. Ele triunfa sobre o egoísmo, sobre a injustiça, sobre as feridas que recebemos e sobre as reações humanas mais naturais, porque é um reflexo do próprio caráter de Deus. Paulo, ele transcreve como é o verdadeiro caráter de Deus através do amor. Para a igreja de Corinto, que valorizava dons espirituais, visões e manifestações, Paulo está dizendo, nada disso, irmãos, vale se não houver esse amor que se expressa no modo como vocês tratam uns aos outros. Não adianta falar em língua e brigar com o irmão, não adianta entregar profecias e levar o irmão na justiça por causa de um problema entre vocês dois, não adianta criar uma contenda na igreja e estar falando em língua estranha, estar falando em mistério, é isso que Paulo está falando com ele. E isso continua verdadeiro, irmãos, principalmente nos nossos dias. Pelo tamanho que vemos de explosões de igrejas, de várias denominações que pregam um evangelho teoricamente poderoso, cura câncer, levanta as pessoas do morto, faz milagres, faz tudo, só que você vê que não tem amor. Você vê que tem aquela diferença entre o rico e o pobre. Você vê hoje igrejas que estão fazendo salas VIPs para as pessoas que têm mais dinheiro. Então não tem o amor daquela igreja. O que Paulo falou no verso 13, há quase 2.000 anos atrás, está acontecendo exatamente hoje. O amor está se esfriando entre os irmãos. Não há essa comunhão entre os irmãos. As igrejas, teoricamente, são super poderosas, mas estão mortas em si mesmas. Não tem amor, não tem caridade, não tem união entre elas. Continuando, do verso 8 até do 8 ao 13 agora, só o amor permanece. Paulo agora, irmãos, encerra a sua exposição sobre a supremacia do amor, mostrando
que ele é o único que permanece para sempre. Seu objetivo é claro, convencer a igreja de Corinto de que o caminho mais excelente para a vida comunitária cristã e a solução para os conflitos, divisões e disputas internas não está nos dons espirituais, mas está no amor. Os dons ali eram muito valorizados pelos coríntios. Eles buscavam visões, revelações, profecias, línguas e sabedoria. Mas Paulo mostra que, embora esses dons tenham um papel importante no tempo presente, eles são temporários. Paulo deixa claro que eles são temporários. Já o amor, ele é eterno. Ele é o que sustenta a vida cristã nesta era e também na eternidade. Vamos falar agora então sobre os dons. Os dons são temporários. Paulo começa dizendo, o amor jamais acaba. No verso 8º. Ou seja, o amor nunca deixará de ser a vontade de Deus para o seu povo. Nunca deixará. Não se trata aqui, irmãos, que o amor em termos meramente emocionais, pois de fato, sentimentos humanos podem esfriar ou acabar. Nós, seres humanos, podemos ter uma intenção boa agora, mas com o tempo a gente pode desanimar, pode esfriar, mas o amor de Deus não. A ideia que ele começou lá na criação, até hoje é a mesma ideia, o amor dele nunca se esfria. Isso que Paulo fala, o amor nunca vai se acabar, a intenção do coração de Deus, esse amor de Deus em salvar o homem nunca vai acabar. Mas o amor como princípio divino, como essência do caráter cristão, esse amor nunca será obsoleto, ele é eterno. Em contraste, Paulo menciona 3 dons espirituais muito estimados pelos coríntios. Ele fala que é profecias, línguas e ciências. Eram os dons que eles mais gostavam naquela igreja. Todos esses dons, diz ele, hão de desaparecer. Paulo deixa bem claro que esses dons hão de desaparecer. Mas por quê? Aí ele fala no verso 9 até o verso 10. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é completo ou o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmãos, o conhecimento que temos hoje, inclusive esse que é transmitido pelos dons espirituais, ele é parcial e é limitado. A Bíblia, irmãos, mesmo sendo suficiente, a Bíblia é suficiente para a salvação e a vida cristã, mas ela não é exaustiva. Não tem como a gente acreditar que toda a revelação de Deus está aqui. Para nós, sim. Mas no mundo vidouro, vamos ter coisas muito maiores que a nossa mente não consegue nem captar devido à nossa situação. Seria muito pequeno da nossa parte acharmos que tudo que Deus é, que Ele pode fazer, está limitado aqui. Isso aqui é o que Ele entregou para nós como seres humanos. Numa vida futura, na eternidade, vamos ver coisas, isso nós podemos ter certeza. Nossa mente humana não conseguiria nem processar. Então, a Bíblia não contém todo o conhecimento possível sobre Deus. Ela conhece muito mais. Portanto, os dons que temos agora são úteis, mas eles são transitórios, adequados apenas para esse lado da eternidade. Apenas para esse lado aqui que nós estamos vendo hoje que os dons têm serventia para nós. Aí Paulo fala, quando vier o que é completo, ou perfeito, depende da tradução, né? Os dons não serão mais necessários. E aqui, irmãos, o que nós podemos entender o que é perfeito aqui? Algumas linhas de pensamento, se quiser as 3 que são mais faladas, né? A primeira fala que o completo aqui, o perfeito, seria quando a igreja de Corinto tivesse plena comunhão entre eles, um amor perfeito entre eles. Então, quando tivesse completamente perfeita essa comunhão entre eles, esse amor, esses dons não precisariam mais, cessariam. Mas, imagine nós, meros pecadores, seres humanos, quando ia chegar isso? Basicamente nunca, né? Esse amor perfeito. Então, é uma linha que não dá muito para seguir, né? A segunda linha é quando, naquela época, eles não tinham nossa Bíblia completa, igual temos hoje. Então, alguns estudiosos falam que quando tivesse a Bíblia totalmente completa, fechada, os dons não precisariam mais. Então, quando tivesse todos os livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os livros completos, não precisaria mais dos dons. Só que imagine, irmãos, um cristão naquela época, em Coríntios, ouvindo isso, ele ia entender que estariam falando do fechamento da Bíblia? Não tem como entender desse jeito. Ele não teria nem essa noção de que seria dessa forma a Bíblia. Então, o entendimento mais certo, o perfeito aqui, é quando Cristo voltar na sua glória, segundo a volta de Cristo. Quando aquele vier que é perfeito, todas essas coisas não precisariam mais, profecias, fé, não precisariam mais.
O mais coerente é que Paulo está falando da vinda de Cristo, a plena que será a plena revelação de Deus e o início da eternidade. Então, quando Paulo fala, mas quando vier o que é completo, então quem em parte será aniquilado. Então, tudo que a gente usa aqui, quando Cristo vier na sua glória, quando iniciar a eternidade, cessarão essas coisas. Para explicar essa transição entre o presente e a eternidade, Paulo usa duas ilustrações. Primeiro, Paulo usa no verso 11, o menino que cresce. Ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. A igreja no tempo presente, irmãos, nós vivemos como uma criança. Nós somos limitados, somos imaturos, somos sujeitos a erros e imperfeições. Mas quando Cristo vier, entraremos na maturidade espiritual plena. Não teremos mais essas falhas. Os dons são como os brinquedos de crianças, serão deixados de lado. Teremos alcançado o propósito para o qual fomos salvos. E o texto fala, o verso 12, que fala assim, agora vemos como um espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Na época de Paulo, irmão, espelhos eram feitos de bronze polido. Não é esse espelho que a gente tem aqui no espelho agora, que você vê o seu rosto perfeito. Era um bronze que eles poliam, e você olhava. Igual um carro, quando você manda polir, você consegue ver o seu rosto mais ou menos. Era assim que eles viam, por isso que Paulo cita. Que a imagem refletida que ele via era meio borrada, ela era imprecisa. Então, Paulo cita que a nossa visão, o nosso entendimento sobre Cristo, nós vemos como um espelho de forma obscura. Depois nós veremos ele face a face. Nós vemos de forma obscura. Nós temos uma pequeno entendimento de como Cristo é. Mas quando Cristo vier, veremos com clareza absoluta, face a face. O nosso conhecimento será pleno, conforme Deus quiser nos revelar. Então, irmãos, os dons que hoje nos ajudam a enxergar não terão mais função. Por isso que Paulo, no verso 13, ele continua. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo, entre todas as virtudes cristãs, Paulo destaca essas três: fé, esperança e amor. No entanto, no finalzinho do verso 13, ele fala que o maior de todos é o amor. Por que ele fala que o maior de todos é amor? Ele enfatiza no verso 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior de todos destes é o amor. Por quê, irmãos? Primeira coisa, vamos falar da fé. A fé é o quê? A fé é a certeza das coisas que não vemos. Mas quando nós vimos a Cristo face a face, nós não precisamos mais de fé, não precisamos mais de crer nele, está na sua frente. Então a fé já não vai precisar mais. Nós veremos ele com nossos próprios olhos. Segundo, a esperança. A esperança, irmãos, é a expectativa certa daquilo que Deus prometeu. Isso é esperança. Esperança vem de esperar alguém, esperar algo. Mas quando a promessa se cumprir com a vinda de Cristo, não será mais esperança, será realidade. Não vai cessar a esperança. Não precisamos esperar mais nada, já estamos diante do noivo. A igreja cumpriu a sua missão. Então, o amor, porém, permanece para sempre. Por isso que fala que o maior de todos os três é o amor. Porque ele é a linguagem da eternidade. Dos três aqui, o que permanece na eternidade é somente o amor. De tudo que Paulo fala aqui, o que permanece é o amor. O modo de vida dos eleitos, nós cristãos, tanto entre si quanto em relação a Deus, o céu será, por definição, um ambiente de amor perfeito. Por isso que o maior dos três é o amor. Então, irmãos, a mensagem de Paulo à igreja de Corinto é claro, o amor é o caminho mais excelente. Não apenas porque ele resolve os conflitos internos, supera a imaturidade e une os irmãos, mas porque o amor é eterno. Mesmo que uma igreja tenha todos os dons espirituais, como os coríntios tinham, sem amor, ela será carnal e imatura, porque ela pecou no ponto principal. O verdadeiro sinal da maturidade espiritual é quando os relacionamentos na nossa comunidade aqui são marcados pelo quê, irmão? Por perdão, por transparência, por humildade. E é prática constante que Paulo descreve como sendo o amor. Perdão, transparência e humildade entre os irmãos. Quando a igreja cresce nesse tipo de amor, ela se torna uma igreja madura e espiritual, pronta para refletir neste mundo um pouco da realidade do céu. Irmãos, estou caminhando mais para o final. Vou concluir esse sermão.
Ao concluirmos essa meditação sobre o caminho mais excelente, precisamos, irmãos, trazer para nós algumas aplicações diretas e sérias. O que Paulo nos ensina aqui não é apenas uma teoria bonita sobre o amor, mas é um chamado prático à maturidade cristã. Primeiro, o amor bíblico não é sentimento, ele é atitude. O amor que Paulo descreve não tem nada a ver com simpatia, afinidade ou atração emocional. Não é amar apenas quem é fácil de amar. Não é sobre ir com a cara de alguém. Amar à luz das Escrituras é agir com bondade, irmãos, com paciência, com respeito, com generosidade, independentemente de quem seja a pessoa. Amar é fazer o bem e deixar de fazer o mal. Não é só fazer o bem. Tem muita gente que faz o bem, mas não larga o mal. Faz o bem pela frente e por trás faz o mal. É fazer o bem e deixar de fazer o mal, como vimos em toda essa passagem. Segundo, o verdadeiro critério da espiritualidade é o amor. Paulo, então, ele é direto. Uma pessoa que pode falar em línguas, ele pode profetizar, possuir vasto conhecimento bíblico. Ele pode dar tudo aos pobres ou até mesmo sofrer o martírio e ainda assim não ser espiritual, se não tiver amor. Então a gente nunca deve julgar um pregador, um cristão ou um santo de Deus pelo que você está vendo, pela língua estranha que ele fala, pela profecia que ele fala, pelo dinheiro que ele distribui, pela obra generosa que ele faz. Não é isso que vai descrever a sua vida espiritual, mas é aquilo que ele faz quando ele está sozinho, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, no seio da igreja, em pequenos grupos. Enquanto está em grande multidão, tudo é lindo, tudo é perfeito. Mas a Bíblia fala para não julgarmos desse jeito. A verdadeira espiritualidade está nessas questões, quando você está sozinho, você e Deus. O homem olhando para si mesmo. Que porque, irmão, é possível fazer até as coisas certas pelos motivos errados. Fazendo as coisas certas, mas a motivação está errada. Pessoas não são regeneradas. Pessoas não regeneradas podem participar de práticas religiosas, mas isso não significa que haja um coração verdadeiramente transformado. E a espiritualidade genuína não se mede por dons ou experiência, mas pelo amor prático aos irmãos e a Deus. Terceiro, o nosso foco, irmãos, deve ser o amor cristão pleno. Então, essa é a principal mensagem. O amor é o caminho mais excelente. E é por ele que a igreja deve andar. É por ele que a comunidade cristã cresce, amadurece e glorifica a Deus. Se não crescermos em amor, estamos estagnados na fé, mesmo que tenhamos dons e atividades ministeriais. Se pecarmos nesse ponto, se avançarmos em todas as outras áreas da nossa igreja e falharmos nesse ponto, não crescemos nada, estamos parando. Podemos ter números numerosos aqui, mas se nós pecarmos nesse ponto, erramos, estamos fadados ao fracasso. Quarto e último ponto. O amor não é um dom espiritual. Esse aqui é o principal. Ele é um fruto do Espírito. Infelizmente, irmãos, algumas traduções da Bíblia colocam títulos como o amor é o dom supremo. Mas o amor não é um dom. Por quê, irmão? Dons são habilidades específicas que o Espírito concede a cada um. Profecia, língua estranha, dons de curar, são dons, alguns vão ter, alguns não vão ter. O amor, porém, é diferente. Lá em Gálatas, capítulo 5, Paulo escrevendo ao Gálatas, ele fala, o amor, ele é um fruto do Espírito. É o resultado inevitável da presença do Espírito na vida de todo crente. Não tem desculpa para nenhum de nós, irmãos. O amor não é dom. Fala assim, não tem um dom de amar, não. Isso não, então você não tem o Espírito de Deus. Porque o fruto do Espírito de Deus é o amor. Isso significa que ninguém pode dizer que não tem o dom do amor, como se isso o isentasse de viver uma vida amorosa, com essa justificativa. O amor não é opcional, não temos a opção de amar ou não amar. Se somos cristãos, temos que amar. Se temos o Espírito de Deus, nós temos que praticar a caridade, praticar o amor. Ele é essencial. Todos os crentes, nós, jovens, adultos, homens e mulheres, somos chamados a viver em amor. Porque todos que nasceram de novo têm o Espírito Santo e devem produzir esse fruto, devem cultivar esse fruto. Você não está cultivando, você cultiva de forma pequena, estamos errando. Temos que produzir esse fruto, porque é o fruto principal do Espírito Santo. Irmãos, então, diante dessas palavras, eu deixo um convite prático e direto ao nosso coração. Há alguém com quem você precisa se reconciliar?
Existe alguém a quem você precisa pedir perdão? Há alguém que Deus está colocando em seu coração para você ajudar, abençoar, fazer o bem? Existe alguma mágoa, ressentimento ou frieza que precisa ser quebrada pelo amor de Cristo? Irmãos, se sim, responda com arrependimento e obediência, porque o amor, ele é a marca dos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém, irmãos? Essa palavra Deus me deu nessa noite. Senhor Deus do céu, eu te dou graça mais uma vez, meu Deus, por tua palavra que foi pregada nessa noite. Obrigado pela essa oportunidade de ter me dado nessa noite. Senhor, obrigado por tudo, por falar com o teu povo, com a tua igreja. Que essa palavra fique guardada nos nossos corações, que tudo, Senhor, que possamos fazer ou pensar bem de ti, Senhor, que temos corações cheios da tua graça, cheios do teu poder, cheios de amor, cheios de graça, assim como aprendemos aqui hoje. Obrigado por tudo, sei com o teu povo nessa noite, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.